Olá, bom dia, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu coração, que seja um dia muito abençoado de Deus para você, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração e que tudo que você fizer hoje tenha uma inspiração de Deus, tenha uma bênção de Deus especial e tenha um suprimento de Deus sobre a sua vida. Vamos lá meditar numa palavra aqui, depois nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, né? Oração do Pai Nosso. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó. As quais também falamos, está falando sobre a sabedoria de Deus, ou as coisas que provêm de Deus. E não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Eu queria que você hoje meditasse nessa palavra de Deus, porque o que nós temos visto é uma geração que se afastou de Deus. Uma geração que não é mais uma geração espiritual. Nós vemos dias de pessoas carnais. É interessante que 2011, nos Estados Unidos, quando aquele ato terrorista derrubou, entre várias coisas lá, mas atingiu as Torres Gêmeas e derrubou, e teve muitas mortes nos Estados Unidos, muitos americanos perguntaram onde estava Deus que permitiu aquilo. Que toda tragédia existe perguntas, aí se volta para o lado espiritual. Aonde estava Deus que deixou acontecer aquilo? Eu lembro de uma resposta da filha do Billy Graham, que disse assim, não foi Deus que nos abandonou, foi a América que abandonou Deus. Essa semana que passou, nós tivemos uma tragédia no Brasil familiar. Um pai e um filho, eles perderam a vida num acidente de avião, onde o pai deixou um filho pilotar um avião, um menino de 12 anos. Claro que é uma comoção familiar, uma dor insubstituível para a família. E a mãe, que não estava junto no acidente, ela fez essa mesma pergunta, porque logo a seguir, depois do velório e enterro do seu esposo e do filho, ela suicidou-se. Mas antes ela deixou algo escrito. E ela disse, aonde estava Deus que não evitou isso? E aí ela diz uma palavra que não podia ficar sem o seu esposo, sem seu filho, e tirou sua própria vida. Normalmente é muito dolorido para uma família, isso é muito dolorido. Mas o que eu quero basear aqui é em cima dessa pergunta. Porque quando a gente olha para as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, a gente sempre pergunta, onde está Deus? Onde está Deus na minha saúde? Onde está Deus nas minhas finanças? Onde está Deus? E a gente faz as coisas naturalmente, carnalmente, a vida toda. E depois a gente tem uma pergunta espiritual para Deus. Então nós não comparamos as coisas espirituais com espirituais. Nós queremos comparar as coisas carnais desse mundo, baseadas nos nossos sentimentos, na sabedoria humana, nos sentimentos humanos, com coisas espirituais quando está difícil. E Paulo está dizendo aqui que a gente deveria se tornar homens e mulheres espirituais para entender. Na verdade, dá para fazer uma segunda pergunta aqui, e uma segunda colocação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, que a gente tem que comparar as coisas espirituais como sendo espirituais. A gente precisa discernir o que é errado, o que é certo, mas um discernimento espiritual e um discernimento pelo Espírito Santo.
Porque senão nós temos tudo errado na vida. Nós não comparamos as coisas espirituais com as espirituais, e nem sendo espirituais. Muitas vezes na nossa vida, nós comparamos colocações espirituais, mas com posicionamentos carnais. E eu queria profetizar sobre a sua vida. Um novo tempo. Um tempo de você buscar mais a presença de Deus e entender como funciona o mundo espiritual. Você ser uma pessoa que discerne melhor as coisas, entenda melhor as coisas. E que esse dia, esse mês que está iniciando, seja um mês de discernimento espiritual na sua vida. Para você comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais, tá bom? Que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus abençoe você nesse dia, que Deus te dê um dia muito abençoado. Nós já vamos orar o Pai Nosso, mas antes eu só queria falar o seguinte: nós estamos tirando a nossa oferta missionária, né? Todo início de mês, quem acompanha a gente aqui, a gente tira a nossa oferta missionária para ajudar os missionários, né? Sempre no começo de mês a gente envia as ofertas, então, para ajudar alguns missionários que a gente ajuda. Então tá aí, vai aparecer na tela a condição de você fazer sua oferta. E é muito importante a gente entender. Nesse mundo não vale a pena a gente ajuntar por ajuntar. Não vale... Esse mundo não compensa a gente enriquecer por enriquecer. Tem que ter um propósito. E um dos propósitos da riqueza, das bênçãos de Deus, é a gente também se envolver na pregação do Evangelho. E eu queria profetizar que essa semente que você vai semear vai ser uma semente que vai multiplicar muitas vezes mais na sua vida. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus. Mas também não semeie porque está sendo pedido aqui. Semeie porque o Espírito Santo fala com você. Porque você ouve a voz do Espírito Santo. Então, se você não ouvir a voz de Deus, não semeia. Mas se o Espírito Santo falar no seu coração, semeia exatamente aquilo que ele está falando, tá bom? Então tá aí a condição de você fazer oferta. Se você mora no Brasil, o Pix aí. Se você mora na Europa, você pode fazer pelo PayPal, no continente africano, na Ásia. Muita gente que assiste a gente de muitos lugares, né? E se você mora nos Estados Unidos, na América, você pode fazer pelo Zelle, né? Pelo Zelle, que é a conta, o Pix aí dos Estados Unidos, tá bom? Aparece tudo na tela aí, tira um print e depois você faz a sua contribuição aí. Nós vamos orar agora, oração do Pai Nosso, e abençoar o seu dia, que hoje seja um dia muito abençoado de Deus para você. Ajunte o seu coração agora, junto com o meu coração, e vamos orar agora o Pai Nosso. Diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia muito abençoado de Deus para você, que seja um dia de muita bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Então, não esquece também de curtir a live, não esquece de compartilhar essa oração com alguém, abençoe a vida de alguém e que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo no coração, um dia muito abençoado, que Deus te abençoe.